Três posturas para os estudos honestos. É isso mesmo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Ok, eu sou o Samuel Góes e esse é o nosso canal TND Clube Teológico. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre isso, que para mim é o fundamento para a vida dos estudos e para a vida intelectual cristã. Não somente cristã, mas para toda a vida dos estudos. Antes de entrar no assunto, aqui na descrição, já peço a sua ajuda. Aqui tem a maneira pela qual você pode apoiar o nosso canal. Apoie o nosso canal. Nosso canal precisa do seu apoio. Aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode fazer isso. Também quero pedir o seu triplo C, ou seja, curta, comente e também compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. É isso mesmo. Sem mais delonga, vamos ao que interessa. Bem, gente, todo mundo sabe que construir uma biblioteca como essa daqui, que não lá é grande coisa, mas é um passo bem interessante, é um passo, modéstia à parte, é uma biblioteca. E nós não temos uma cultura de construir a nossa própria biblioteca. Eu não tinha essa cultura da leitura, não tinha a cultura da pesquisa. E quando eu me envolvi por conta do ministério, saindo de Fortaleza, passando em Brasília e indo para Minas, com o passar do tempo eu acabei fazendo teologia. Isso me agregou demais. Porém, fazer teologia não foi suficiente. Isso é interessante comentar aqui. Por essa razão que eu desenvolvi um curso que é teologia pura e simples, que vai localizar a pessoa naquilo que seria a vocação e as principais disciplinas para você estudar e formular todo o seu conhecimento teológico. Então, ao longo da minha caminhada, eu percebi isso, que eu deveria peneirar isso, né? Mas isso aconteceu comigo de maneira que só com o tempo eu fui perceber isso. E eu posso te ajudar. Aqui na descrição eu vou deixar uma maneira pela qual você pode estar aderindo a essa maneira de estudar. Mas, enfim, o que aconteceu? Com os meus estudos, com a minha proposta, nascido dentro de um berço evangélico, nascido numa situação em que eu tinha uma postura teológica, e hoje eu abracei a teologia reformada. Mas não foi simples assim não, porque eu ia aos estudos já enviesado, eu ia aos estudos já conduzido pelo que eu chamo de aquelas deformas doutrinárias sobre aqueles pontos que eram propagados deformadamente, de maneira caricata, e eu ia procurar subsídios para combater aquela teologia, para combater todas aquelas falácias, que para mim eram falácias, mas eu não entendia, eu não tinha compreendido. Até que, com o passar do tempo, com a sua caminhada de estudo, a gente chega a um ponto que eu digo isso que é Deus mesmo, é Deus que se envolve, é Deus que toca em nosso coração. Por quê? Porque chega um ponto que, sem a cobrança de ninguém, eu parei na minha escrivaninha e disse: eu estou fazendo um desserviço e eu estou, de maneira desonesta, tendo essa postura, porque eu estou contrapondo uma linha de pensamento, um sistema de teologia, que eu não parei para ler alguma coisa, para estudar alguma coisa sobre eles, e isso foi muito danoso para mim, prejudicial para mim. Eu fiquei com vergonha, orei, pedi a Deus graça, perdão, e comecei a minha vida dos estudos. Então, toda aquela linha teológica que eu tinha nascido nela, fui doutrinado nela, eu tenho bastante livros sobre a linha teológica. E aí foi um desafio, porque eu tive que comprar materiais, tive que comprar livros da linha teológica reformada. E foi aí que eu fui me envolver com esse desafio. Estudando, pesquisando, eu entrei em crise por um tempo. A primeira coisa que eu aderi foi a pregação expositiva. Sinceramente, gente,
Hoje eu não me vejo pregando, dificilmente eu prego tematicamente hoje, mas eu lembro que no início eu dizia cada bobagem. Você que é pregador, você sabe do que estou falando. Hoje, quando eu olho assim, que eu percebo, meu Deus, quanta asneira eu falei, eu tirei as coisas do contexto, sabe, eu fui ao texto, fugi do texto, voei do texto, nunca mais apareci ao texto e perdi-me do texto. E, infelizmente, isso aconteceu. Eu não me recordo dessas coisas com orgulho, eu me recordo com pesar no coração, mas o fato é que hoje eu posso olhar para tudo isso e falar que estou no caminho certo. E esse caminho certo é o que eu quero compartilhar com você. Com o passar do tempo, com os estudos, eu mesmo no meu interior foi me cobrado uma postura de honestidade intelectual. E tudo isso foi agregando, e uma frase que mexeu muito comigo foi a frase de Roger Wilson. Ele diz aos seus alunos da seguinte forma: antes de dizer discordo, certifique-se que você possa dizer compreendi. Em outras palavras, se você quer de fato fazer uma crítica fundada e razoável, você precisa compreender o ponto de vista do qual você está contrapondo, do qual você está indo contra. E foi assim, com vários estudos, com algumas pessoas que me ajudaram demais, que eu comecei nos estudos. E aí fui comprando livros da teologia reformada, até que eu disse, eu vou ter que tomar um posicionamento. Então, não só a minha linha de pregação hoje mudou, já faz algum tempo, acho que uns 6 anos, isso ocorreu, a linha de pregação expositiva, e a teologia reformada já faz parte da minha vida, já faz parte do meu coração. Logicamente que isso daqui, para você que não entendeu, alguém avisa para ele que é a Bíblia Sagrada que deve fazer parte do coração. Sim, sim, bobagens à parte, e entenda o que estou querendo dizer, já antecipando alguns possíveis comentários. Mas o fato é o seguinte: uma vez que você se envolve com os estudos, você precisa ter essas 3 atitudes, 3 posturas que vão te ajudar a ter estudos e desenvolver estudos sinceros. O primeiro deles é a humildade. Gente, humildade é fundamental. Você não vai a lugar algum sem humildade. Eu escrevi aqui rapidamente o que seria humildade da seguinte forma: é uma virtude que se refere à capacidade de uma pessoa em reconhecer suas próprias limitações e conhecimentos e agir de forma que a considerar o bem-estar das pessoas com quem a gente interage. Em outras palavras, quando eu me refiro à humildade sendo a primeira postura para uma vida de estudo honesto, eu quero dizer que é até um critério de Deus ter deixado a gente dependendo uns dos outros. Em outras palavras, imagine só um médico com todo o seu conhecimento, com todo o seu academicismo, com todos os seus diplomas, um conhecimento vasto. A gente sabe que precisa estudar muito, e quando der algum problema no seu carro, no seu automóvel, ele vai depender do conhecimento de outro, que é o mecânico. O mecânico, por sua vez, só de ouvir, alguns, não todos, mas tem mecânico que só de ouvir o barulho do motor, ele já ousa dar um palpite, e às vezes acerta, muitas desses acertam o problema do carro. Então ele tem todo um conhecimento, ele monta e desmonta motor e por aí vai. O fato é que quando isso acontece ao médico, ao carro do médico, ele depende do conhecimento de outro. O mecânico, por sua vez, quando tem algum sintoma, tem algum problema de saúde, ele depende do conhecimento do médico. E assim vice-versa, em várias outras áreas, o direito e vários outros segmentos da nossa existência. O fato é que nós dependemos sempre uns dos outros. E a primeira postura é a humildade. Saber que temos limites e dependemos uns dos outros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sinceridade. Se você quer ter uma vida de estudo de maneira honesta, você precisa entender que
a sinceridade precisa fazer parte dos seus estudos. E eu gosto desse termo da sinceridade, porque é o seguinte, o termo, eu li em um livro aqui, que conta uma história que nos arremete ao período medieval, quando vasos de barros, de argila, eram confeccionados, mas algumas ficavam com brechinhas, com frechas ou quebrados, e aqueles que não queriam perder todo aquele trabalho, eles colocavam uma cera e ficava um brinco, ficava um novo, ficava imperceptível aquele defeitinho. Só que com o passar do tempo, as pessoas iam tendo mais experiência com isso e cunhou-se a ideia de é sincera? É sincera? Bem, de fato, a palavra sincero, ela nos arremete a esse período medieval, né? Ou seja, ele tá legítimo, ele não está disfarçado, e se você precisa se envolver com os estudos, você precisa admitir a sinceridade no seu processo de estudo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei assumir os meus limites, precisei me despir da arrogância, de uma postura enviesada, e acabei me envolvendo com os meus limites e tendo que aprender muito mais. Ser sincero é estar de peito aberto para aprender, é estar de peito aberto para ler certos livros que no primeiro instante vão confrontar tudo aquilo que você aprendeu, mas é necessário você ter esse choque cultural, esse choque intelectual. O fato é que sinceridade precisa ser o segundo passo para uma vida de estudo honesto. E em terceiro lugar, a busca pela verdade. Eu gosto de ilustrar esse ponto da seguinte forma. Imagine esse copo aqui, ele está bem com pouca água, né? Mas o fato é o seguinte, imagine esse copo com muita água e uma haste de ferro dentro, com 25 centímetros ou 30 centímetros. Basicamente, pelo efeito que a física pode explicar isso, a gente tem uma impressão de que o copo com água e uma haste de ferro dentro passa uma imagem, uma informação de que a haste está torta. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Basta você isolar a haste de ferro, separar esses elementos, a água e o copo, esse sistema predominantemente físico, ele está transmitindo uma informação. E a informação é que, pelo efeito de refração, a haste de ferro aparenta de que está torta, mas não está. Isolando esses elementos, a gente vai perceber isso. Ora, se esse sistema predominantemente físico transmitiu uma informação equivocada, ou seja, o que dirá no campo das ideias? Então, a gente precisa admitir que precisamos do conhecimento uns dos outros, precisamos admitir os nossos limites, as nossas limitações, as nossas falhas, e assim crescer e procurar crescer mais, e também precisamos admitir que nem tudo que parece que pode ser agradável, que pode ser uma tradição da qual nós crescemos, mas que não condiz com a verdade. E como que a gente vai chegar a alguma conclusão? Os estudos, fazendo o que eu chamo de estudar uma tese, conhecer uma antítese e ter uma síntese. Ou seja, eu chamo esse sisteminha de uma siglazinha que é o TAS, né? Ou seja, T de tese, antítese, que é o outro, um oposto, e um resumo, ou seja, uma síntese. Você precisa admitir isso. Caso contrário, a gente só vai patinar ou fazer algum malabarismo naquilo que nós achamos que é verdade. Foi assim que eu aderi à teologia da Reforma Protestante e considero de maneira vital as manifestações dos dons espirituais, com muita moderação, mas em relação à teologia, o sistema teológico, hoje eu posso dizer que sou reformado, por assim dizer. Basicamente, 3 atitudes. Isso não quer dizer que você vai ser reformado depois desse vídeo ou depois dessas posturas. Não é isso que eu quero dizer. Mas
na minha caminhada foi assim. E é isso que eu quero compartilhar com você. Bem, esse vídeo é só até aqui. Espero que você tenha gostado. Vou compartilhar aqui uma dica de livro que me ajudou muito. Foi esse livro aqui, de Valbert Veras, Intensamente, um manual para a vida intelectual cristã. Aqui na descrição eu vou deixar o link, e se você quiser, me ajudou demais. Espero que você tenha gostado, e até a próxima, se Deus quiser. Não esquece de deixar o seu comentário, curtir, se inscreva no nosso canal, apoie o nosso canal e compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. A partir do conhecimento de Deus, nós melhoramos como pessoa e até a próxima, se Deus quiser.